Criciúma terá novos atendimentos odontológicos gratuitos. Surto do coronavírus deixa o Brasil também em alerta. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão do TRF que manteve suspensa a divulgação dos resultados do SISU. Novas placas Mercosul passam a valer a partir de fevereiro. E no esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida no estadual, na próxima quinta-feira. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Tem novidades em relação ao tratamento odontológico gratuito em Criciúma. Confira na reportagem. Mais 2 tratamentos odontológicos serão oferecidos gratuitamente para os moradores de Criciúma por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os atendimentos serão realizados no Centro de Especialidades Odontológicas, que fica anexo à Unidade Básica de Saúde do bairro Próspera. A gente está incluindo no centro de especialidade 2 especialidades da odontologia, que seria a parte de ortodontia preventiva, que é uma especialidade voltada aí a um público geralmente de 5 a 14, 15 anos, que é uma especialidade que vai tratar, ou melhor dizendo, vai prevenir futuras complicações na parte da oclusão desse público, né, dessas crianças. Então essa especialidade vai prevenir futuros tratamentos, por exemplo, tratamento ortodôntico fixo, né, ou mesmo prevenir algumas cirurgias mais complexas, como cirurgia ortognática, por exemplo. E a outra especialidade, a especialidade de disfunção temporomandibular, que é uma especialidade voltada à parte da articulação temporomandibular, né, que hoje atinge grande parte da população na questão da abertura e fechamento de boca, que a pessoa sente dores, né, desconforto no abrir e fechar a boca, ou quando vai mastigar, ou quando vai abrir e fechar a boca sente aquele estralo na mandíbula. Então, uma especialidade também bem importante que vai trazer bastante benefícios à população. Esses procedimentos se juntam a outros já realizados no Centro de Especialidades do município. Então, nosso centro de especialidade atualmente, né, atende as especialidades de endodontia, que é tratamento de canal, a especialidade bucomaxilofacial, que é a parte de cirurgia de siso e outras cirurgias um pouco mais complexas da odontologia, a parte de prótese dentária, a especialidade de periodontia, que seria a parte de tratamento de gengival, pacientes com necessidades especiais, atendimentos voltados a esses pacientes especiais e também atendimentos odontológicos pediátricos, né, voltados à criança. O coordenador de saúde bucal lembra que para chegar até o atendimento no centro de especialidades, o paciente precisa antes ir até uma unidade básica de saúde do município para fazer uma primeira avaliação. Isso, a porta de entrada SUS, né, para a odontologia e como para toda a rede de saúde, a porta de entrada do paciente é a unidade básica de saúde. Então, no primeiro momento, o paciente procura a unidade básica junto com o dentista clínico, né, ele vai fazer então a avaliação, vai fazer todos os procedimentos feitos na unidade de saúde e, se necessário, ele vai então encaminhar para o centro de especialidade para aquela determinada especialidade. Os novos atendimentos começam a ser realizados no Centro de Especialidades Odontológicas a partir de fevereiro e a demanda de pacientes pode aumentar ainda mais. Em média, o Centro de Especialidade Odontológico hoje de Criciúma atende quase 1.000 atendimentos mês. É uma demanda bem grande, assim, um número bem grande de atendimentos mês. Por exemplo, o ano passado, no ano de 2019, né, a gente teve mais de 1.300 próteses entregues à população. A gente teve quase 800 tratamentos endodônticos, né, tratamento de canal realizados, mais de 1.000 extração de siso. Então, um atendimento bem grande, que a gente um fluxo bem grande que a gente tem lá durante o mês, durante todo o ano. Com tantos atendimentos, em algumas especialidades há filas, mas o coordenador conta que todos os pacientes são atendidos. Algumas especialidades a gente não tem grandes filas na odontologia, mas a especialidade de endodontia e bucomaxilo, que é a parte de cirurgia de siso, a gente tem uma demanda um pouco maior, que ocasiona aí uma fila de geralmente 3 meses a 4 meses.
Mais de 100 pessoas já morreram na China pelo coronavírus e já são mais de 2.740 casos confirmados. No Brasil, as autoridades estão em alerta. O coronavírus, doença que vem assustando o mundo nas últimas semanas, já ultrapassou as barreiras da China. O vírus já foi confirmado na Tailândia, Macau, Estados Unidos, Austrália, Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, França, Coreia do Sul, Vietnã, Canadá e Nepal. Aqui no Brasil, alguns casos suspeitos do coronavírus foram descartados pelo Ministério da Saúde, mas o país permanece em alerta. Além dos 5 casos descartados aqui no Brasil na semana passada, nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde descartou mais um caso suspeito, dessa vez em Niterói, no Rio de Janeiro, porque não se enquadra nos critérios clínicos determinados pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, o paciente continuará sendo acompanhado. E também nesta segunda-feira, a OMS alterou a avaliação do risco internacional do coronavírus de moderado para elevado. O novo status foi uma correção na avaliação feita pela própria OMS na semana passada. A organização esclareceu que, por um erro de formulação, havia apontado o risco internacional como moderado. A China anunciou que irá construir 2 hospitais de emergência na cidade de Wuhan para tratar pacientes com coronavírus. Sintomas apresentados são como de um resfriado: tosse, coriza, febre alta, falta de ar, dores de cabeça, dores musculares e secreção na garganta. O coronavírus identificado na China é diferente da síndrome respiratória aguda grave, identificada em 2002, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012, como explica este infectologista. Esse vírus novo agora é o 7º vírus coronavírus que já causa doença em ser humano descrito. Então, é um vírus que passa de pessoa para pessoa, essa é a principal forma de transmissão, deve ter se originado de alguns animais. Em 2003 pode ter sido de DNA de morcego com ser humano, de 2012 pode ter sido dromedários e camelos, podem ter sido portadores do vírus. E a gente acha que esses vírus eles são frequentes, por exemplo, em morcegos, eles já circulam no morcego, que pode acontecer com contato íntimo do ser humano com esse animal, o vírus vai sofrendo mutações, e aí ele pode virar patogênico para o ser humano. Então, vai fazendo mutações, uma atrás da outra, se adapta um pouco ao ser humano, e aí vira um vírus que causa doença. Que ele é contagioso, mas não é tão contagioso como o sarampo, por exemplo. O sarampo, por exemplo, é muito mais contagioso. E que as pessoas, em geral, transmitem a doença só quando estão doentes. Então, se você não está sentindo nada, provavelmente você não transmite, o que é uma coisa boa. O Brasil já tem adotado procedimentos para combater a doença. Segundo o especialista, estamos preparados para o tratamento de possíveis casos e quem apresentar os sintomas. O Brasil já tem algumas coisas em curso, então quando a gente tem uma epidemia que está longe das fronteiras, mas que pode chegar no país, pela globalização, pelos voos, pelo tráfego enorme de pessoas pelo mundo e tal, o que pode acontecer? O que a gente faz? Né? A gente tem informação para os profissionais de saúde, então o Ministério da Saúde solta boletim, informa as pessoas, tem boletim da Sociedade Brasileira de Infecto, tem boletim do Ministério falando, olha, esse é o caso suspeito, quem viajou de lá e tem uma síndrome respiratória, esses sintomas que eu falei, de pneumonia viral, né? Então esses casos tem que fazer alguma coisa diferente. Tem triagem nos aeroportos dos voos que estão vindo para cá, as pessoas são triadas, pergunta, tem algum sintoma, veio de Wuhan, vamos ver um médico, vamos ser avaliados por um médico num certo momento, e tem os laboratórios se preparando para, quando eu mandar uma amostra, já está pensando que possa ser um vírus novo, mas o CDC já tem teste, o pessoal da China tem teste, existe uma troca desses testes para todos usarem, né? Isso é muito legal. A seguir, novas placas Mercosul passam a valer na próxima semana. Agora atenção a você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Professor de inglês, representante de vendas, analista de suporte em TI, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, auxiliar administrativo,
consultor de vendas, auxiliar de montagem industrial, confeiteiro, suporte técnico, telemarketing, ajudante de motorista, psicólogo organizacional, entrega e montagem, vendedor de consórcios, designer gráfico, desenvolvedor de sistemas web, analista de cobrança, técnico em eletrônica, instalador de imóveis, auxiliar administrativo, almoxarife. Interessados devem buscar mais informações por meio do portal da Associação Empresarial de Criciúma, ASIC, o www.assicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve suspensa a divulgação dos resultados do SISU. O Ministério da Educação e o INEP vão entregar laudos técnicos e outros dados para subsidiar um novo recurso, dessa vez ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Terezinha Caserta, rejeitou na noite deste domingo o recurso apresentado pela Advocacia Geral da União, que pedia a suspensão da decisão que impede a divulgação do resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, antes prevista para essa terça-feira. A desembargadora confirmou a liminar da 8ª Vara Civil de São Paulo e manteve a suspensão dos resultados até que o MEC prove que analisou todas as reclamações. A decisão é uma resposta à ação movida pela Defensoria Pública da União contra a União Federal e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. A DPU quer que o Ministério da Educação comprove documentalmente que conseguiu verificar as provas de todos os candidatos que pediram correção. De acordo com a decisão da presidente do TRF3, o erro implicou em uma crise na confiabilidade do exame. Após o INEP conceder aos participantes do Enem um prazo para a solicitação da revisão das notas, constatou-se o recebimento de 172.477 mensagens, relativas a 100.249 diferentes participantes da prova, que, em síntese, não confiam no resultado que lhes foi atribuído. Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira aqui em Brasília, entre representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, ficou acertado que o MEC e o INEP entregarão notas técnicas à Advocacia Geral da União para subsidiar um novo recurso. Dessa vez, o pedido para que o resultado do SISU seja divulgado será feito ao Superior Tribunal de Justiça. Com a indefinição, algumas faculdades públicas suspenderam a divulgação dos resultados de processos seletivos ou calendário de inscrição. Entre elas estão as universidades federais do Pará, do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. O problema começou com um erro de impressão em parte dos gabaritos da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nas redes sociais, estudantes reclamaram e levaram o governo federal a investigar o que havia acontecido. De acordo com o Ministério da Educação, 5.974 candidatos passaram por este problema, mas já tiveram as notas consertadas. O SISU é a principal maneira de acessar o ensino superior público. Nessa edição estão sendo ofertadas 237.128 vagas em 128 instituições de ensino do país. No total, 3,5 milhões de inscrições foram recebidas de 1,8 milhões de estudantes. O imbróglio põe em dúvida o destino de milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio este ano e buscam a graduação. Além do SISU, as notas do Enem podem ser utilizadas para conquistar uma das 269 mil bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, ou financiamento através do FIES. E agora, no início da noite, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aceitou o pedido de recurso e liberou, então, o acesso aos resultados do SISU. E na próxima semana, a placa Mercosul estará valendo em todo o território brasileiro, em substituição ao modelo cinza. Conforme o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, a data limite para a adequação dos DETRANS, os departamentos estaduais de trânsito de todo o país, ao novo modelo de identificação veicular, está mantida para a próxima sexta-feira e não há previsão de um novo adiamento. Criado em 2014, o padrão Mercosul já é utilizado há mais de um ano no Brasil.
A estreia foi em setembro de 2018, no Rio de Janeiro, e hoje já está disponível em outros 10 estados. Conforme o Denatran, mais de 4.800.000 veículos já circulam com a nova placa no país. O formato também é adotado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, com algumas diferenças em relação à versão brasileira. Mas o que muda na vida dos brasileiros com o padrão Mercosul? Conforme a resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a partir da virada do mês, a placa Mercosul será obrigatória no emplacamento de todos os veículos novos do país. E quem possui placa cinza terá que substituí-la pela Mercosul só quando houver mudança de categoria no veículo ou furto, extravio, roubo ou dano do dispositivo. Pessoas que desejam trocar voluntariamente também podem aderir ao novo modelo. O proprietário que optar pela substituição da placa cinza deve procurar a Ciretran ou Citran do município, onde o veículo está licenciado, levando o CRV e o laudo de vistoria e abrir o processo de conversão. O valor da mudança será de R$ 151,44. A seguir o esporte, os preparativos do Criciúma, que joga em casa nesta quinta-feira pelo Campeonato Catarinense. Agora a gente fala de esporte. Na próxima quinta-feira, o Criciúma entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. O jogo é em casa contra o Tubarão. Até agora, 2 rodadas, uma vitória em casa e uma derrota fora. Para um time que teve pouco tempo de trabalho em conjunto, o resultado pode não ser tão ruim. É o que diz também o Foguinho, um dos poucos em campo que ficou desde a temporada passada. Acredito que é um momento de evolução, porque nós temos hoje dia 28 de janeiro, nós temos três semanas de treinamento. Então, de um grupo que foi reformulado, de um time que praticamente 90% do ano passado não está mais, é um time 90% novo. Então, de companheiro em campo hoje eu conheço ainda só o André do ano passado e o Paulo que está no gol. Então, certamente a gente tem um pouquinho de dificuldade de entrosamento ainda, e que só os jogos vão nos dar esse ritmo de jogo. A gente tenta evoluir e melhorar isso durante os treinamentos, mas com essa sequência de jogos que tem também, a gente não tem muito tempo para treinar, porque tem uma sequência de jogos muito forte, mas a gente vem procurando melhorar a cada treino, a cada jogo a gente vem procurando evolução, mas certamente o Criciúma vai demonstrar uma evolução muito grande ainda durante o campeonato, e é assim que a gente espera. O volante falou ainda sobre o lance polêmico da última partida contra o Juventus, em um pênalti duvidoso que levou a equipe tricolor à derrota. Eu te digo que dentro de campo, no momento que há que houveram situações de penalidades, é um momento de consternação, que a gente fica um pouco indignado, mas a gente tenta manter o maior equilíbrio possível. Foi isso que eu tentei passar para os atletas também, que o jogo iria seguir, que a gente teria que ter força para buscar o resultado. É lógico que no pênalti, quando foi aos 50 minutos, a gente já estava no final do jogo, então era uma situação ali quase que irreversível, porque logo a bola saiu e já acabou o jogo. Mas naquele instante ainda o Criciúma teve força para buscar o empate. Tanto que o João fez o gol e nós estávamos fortes até o momento do segundo pênalti. Mas agora, bola para frente. A gente tem que ter a cabeça no lugar. Foi o que eu falei no final do jogo lá, quando nós fechamos a nossa oração. Eu falei para todo mundo que a gente tem a cabeça boa. Cabeça boa, porque o campeonato segue. A gente tem um jogo muito forte contra o Tubarão, quinta-feira em casa. Então a nossa concentração tem que estar ao máximo. Isso tem que ficar para o passado. A gente espera que esses erros não aconteçam mais. Porque da minha forma, eu compartilho da indignação do presidente, eu também compartilho porque eu estava muito perto dos lances e a imagem que eu tenho gravada na minha memória é que foram lances muito discutíveis e talvez não pênalti, essa é a minha opinião. Então a gente tem que estar muito forte mentalmente para seguir a sequência no campeonato. E o foco agora é alinhar a equipe para o restante do campeonato. Como falei, buscar evolução, porque a gente tem muito a entrosar ainda, atletas que têm
1, 2 semanas de treinamento já estão em jogo, então a gente tem que ter esse discernimento que a gente precisa melhorar, sim, precisa evoluir, que a gente fez um jogo um pouco abaixo, abaixo do que a gente demonstrou no primeiro jogo, em relação ao primeiro jogo, a gente é ciente disso, então a gente vai trabalhar muito forte para que quinta-feira a gente venha diante do nosso torcedor contra o Tubarão e fazer uma boa partida. Na quinta-feira, um clássico regional. O Criciúma encara o Tubarão em casa a partir das 7 horas da noite. Um jogo importante para o tricolor. A nossa cabeça, até porque a gente vem de um resultado negativo fora de casa, essa partida tem uma importância muito grande para a gente, para nossas pretensões em classificação também, em nível de pontuação. Então é importantíssimo que a gente vença. Então a gente espera contar com o apoio do torcedor também, que ele venha, nos apoie, que a gente está num processo de reconstrução e o torcedor é importantíssimo nessa fase. E daqui a pouco tem sala de entrevistas. Hoje nós vamos rever a entrevista com o pastor e cantor Ronaldo André. Ele é nome forte no cenário atual da música gospel nacional. Na sua última visita a Criciúma, o pastor e cantor Ronaldo André participou mais uma vez do Sala de Entrevistas. A conversa com Heber Vieira nós vamos rever nessa terça-feira. Rapaz, eu tô me sentindo em casa aqui, à vontade. Tá bem? Bom demais. Como é que estamos? Rapaz, graças a Deus. Melhor agora, tá contigo. Heber aqui sempre nos recebendo com um carinho muito grande, pastor Sodré. Essa turma de Criciúma, você me perguntou sobre Belo Horizonte. Rapaz, se eu mudar de lá... Não é Belo Horizonte, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Berlândia, né? As cidades começam com B, né? Beraba, Berlândia. E aí eu falei, ó, se eu mudar de Belo Horizonte, Criciúma é o primeiro lugar que eu tô sinceramente pensando. O senhor sabia que deu confusão esse seu depoimento, né? Porque o pessoal falou assim, olha, pastor Ronaldo André tá vindo congregar aqui com a gente. É mesmo? E eu falei, não, ele falou, foi em sentido figurado. Falou que se tivesse uma cidade para ele se mudar, seria Criciúma. Seria Criciúma. Mas o convite está feito. Pois é, rapaz, vamos, quem sabe, né? No futuro próximo aí... O Sala de Entrevistas começa em instantes, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá pessoal, eu sou o cantor Ronaldo André e nessa terça-feira eu estarei com meu amigo o pastor Heber aqui na TV Primavera, no Sala de Entrevista. Eu aguardo por você. Deus te abençoe. E o Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Até lá!